Espero que você tenha pensado sobre o que falamos ontem. Falamos a respeito da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo como seu amigo, como nosso amigo, como nosso companheiro, nosso conselheiro. E o mais lindo, a Bíblia diz que ele nos guia à verdade. A verdade é Jesus? Sim, a verdade é Jesus. Conhecereis a verdade, né? E ela te libertará. Mas há uma outra verdade que o Espírito Santo nos revela e nos conduz à nossa realidade. O Espírito Santo é aquele amigo e conselheiro que nos guia até a verdade. E sabe, às vezes ele nos livra, ele nos dá direção, ele nos guia. Por que a pessoa se sente sozinha se a Bíblia diz que não estamos sozinhos, que temos o Espírito Santo? Eu e você temos o Espírito Santo. E tá entrando aí a Ambrosina. A Ambrosina tá aí, Valdec, também, ó, família reunida. Deus te abençoe, Ambrosina. E aí, queridos, eu hoje quero compartilhar isso com você. A palavra do Senhor nos diz no livro de Efésios, capítulo 5, verso 18, nos dá uma direção, nos dá uma orientação. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. Eu quero compartilhar com você uma historinha, né? Dessas que eu gosto de contar, de um pastor. E o tema da mensagem do pastor foi: enchei-vos do Espírito. Quando terminou a mensagem, 3 jovens esperaram o culto terminar, o pastor ir para casa, bateram na porta do pastor e perguntaram: pastor, nós queremos conversar com o senhor. Nós não entendemos muito bem a palavra de hoje. Nós não compreendemos muito bem o que o Senhor quis dizer. Esclarece para nós. Mostra para nós como podemos ser cheios do Espírito. O pastor olhou os 3 jovens, se levantou, abriu a porta, foi lá na área, pegou uma peneira e disse: vocês vão compreender isso de forma prática. Os 3 vão até o riacho e vão encher essa peneira de água. Quando conseguirem encher a peneira de água, vocês terão a resposta que procuram. E os jovens olharam a peneira sem entender e foram na direção do riacho. E ficaram algum tempo ali. Mergulhavam a peneira no riacho e ela se enchia. Quando tiravam a peneira, a água escorria e a peneira se esvaziava. Usaram várias formas, pensaram em várias maneiras e nada. Toda vez que tiravam a peneira do riacho, a peneira esvaziava. Eles ficaram indignados e voltaram no pastor. Pastor, o senhor está fazendo hora com a gente porque nós não estamos entendendo o seu raciocínio. E o pastor: vocês foram até o riacho? Sim, nós fomos até o riacho. Vocês encheram a peneira de água? Sim, nós enchemos a peneira de água. E qual o resultado da experiência de vocês? Ué, pastor, a gente mergulhava a peneira no riacho e ela ficava cheia. Quando nós tirávamos do riacho, ela escorria toda a água e perdia. E o pastor disse: aí está a resposta que vocês estavam buscando. Você só consegue ser cheio do Espírito quando mergulha no rio de Deus. Se você se afasta do rio de Deus, a vida
vai tirar, vai escorrer tudo aquilo que você recebeu no seu tempo com Deus. Preste bastante atenção. Raciocina. Você tem o seu tempo a sós com Deus? Você está ali buscando a presença de Deus? Você tira um tempo para ouvir a voz de Deus? Para mergulhar na palavra? Para orar? Para ler a palavra de Deus? Para receber a resposta do Senhor? Em alguns dias você chora, mergulha na presença dele, sai dali transbordando, seu entendimento é iluminado, o Espírito Santo traz revelação, traz confronto, traz verdades, te convence, e aí você vai para a vida, você vai para o mundo, você vai lá fora, e durante o dia começam a surgir problemas. Você estava cheio, você mergulhou no rio de Deus, você buscou a presença do Senhor, você saiu pronto, mas no decorrer do dia veio uma notícia inesperada, uma dificuldade, surgiu um problema e aí começa a escorrer, sabe? A água que você, mergulhou ali, você sai do rio de Deus e começa a lidar com o mundo, com a vida, com os problemas. Vem a ansiedade, vem o medo, vem a preocupação. E a única forma de você ser cheio do Espírito é mergulhando novamente no rio de Deus. Se você mergulha no rio de Deus só no domingo, se você é aquele crente que só vai na igreja aos domingos, desculpa para mim, é o crente ficante, é o domingueiro. Ele só vai no domingo porque ele é religioso, A Bíblia dele ele só pega no domingo. Ele não tem comunhão com a igreja, ele não tem comunhão com os irmãos. Ele fala mal de todo mundo, ninguém presta, a igreja não presta, nada presta. Ele está sempre vazio. Ele não retém a unção. Ele não retém as águas do rio de Deus. Quando você mergulha na presença de Deus, você se enche do Espírito Santo de Deus. E aí, a Bíblia diz, olha só, que quem anda no Espírito, Gálatas 5,16, não cumpre a concupiscência da carne, não se submete, não obedece, não se curva a sentimentos e emoções. Por quê? Porque é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero compartilhar com você uma experiência. Eu vou ser bem rápida hoje para a internet não cair, a conexão. Mas hoje eu fui cedo ao médico acompanhando a Poliane e o Miguel. E enquanto a Poliane e o Miguel eram atendidos, preste bastante atenção. Deuteronômio 29:29 fala assim: as coisas reveladas nos pertencem, mas as coisas encobertas pertencem ao Senhor. O mundo espiritual é real, o mundo espiritual está em constante movimento e agitação, o mundo espiritual está ali, se movendo em trânsito. Muitas coisas nós não vamos entender, mas vamos obedecer. A Bíblia diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então tem coisa que nós não saberemos explicar no foco do mundo natural. Mas se nós tivermos o Espírito Santo, se estivermos com a nossa peneira mergulhada no rio de Deus, se tivermos um tempo com Ele, comunhão com Ele, ouvir a voz dele. E se eu não conseguir ouvir, pastora, não tem problema. Você ouvindo ou não, ele está ali no seu cantinho, esperando aquele momento para te guiar até a verdade. Mas hoje, deixa eu tomar minha água. Aconteceu uma coisa
que eu ainda estou sem entender. Mas eu vi o cuidado de Deus e o livramento do Espírito Santo. Enquanto a Poliane estava aguardando a consulta com Miguel, eles estavam na Caio Martins, eu fui resolver outras coisas. Amanhã é aniversário da minha filha, Cristiane. Amanhã eu faço 39 anos de casada, gente. 39 anos, é muito tempo. Muito tempo. E o que acontece? Eu fui ver alguma coisa, né? Uma lembrancinha para o marido, uma lembrancinha para a filha. Eu passei em frente um restaurante 3 vezes para ver se já tinha terminado a consulta. O Miguel ia fazer raio-x e tal. Eu fui 3 vezes na clínica, passei em frente a um restaurante e eu sou muito chata para comer em algum lugar. Quando eu vou comer em algum lugar, meu marido fala assim, você é chata demais, porque você tem que olhar o chão. Sim, lá de fora eu olho se o chão tá limpo, se não tem lixeira abarrotada de lixo, se as pessoas estão de máscara. Eu observo essas coisas, eu observo esses detalhes. E sabe o que aconteceu? Eu passei em frente a um restaurante e observei que as cadeiras estavam sendo limpas e enfileiradas na porta. Nas cadeiras estava escrito obrigatório uso de máscaras. Passei do lado, havia um moço acendendo a churrasqueira, ainda olhei para ele, ele olhou para mim e eu pensei, meu Deus, acender a churrasqueira com esse calor deve ser terrível. Lá dentro eles limpando e pensei assim, aqui é limpinho. Eu sempre quando saio acompanhada do neto ou da neta, eu gosto de levar para comer alguma coisa porque isso faz memória. Isso constrói memória na criança. Eu quero ficar na memória deles, porque a avó vai passar. E eu quero que eles tenham ótimas memórias com a avó. E eu pensei assim, eu podia trazer o Miguel para almoçar aqui hoje comigo. Porque ele estava fazendo, né? Estava consultando, tadinho, estava meio chateadinho. E eu observei o lugar, passei 3 vezes na porta do lugar. Quando terminou a consulta, nós fomos resolver outras coisas e acabamos distanciando do restaurante. E eu pensei comigo, eu não vou falar nada com eles, porque eu estou muito cansada, já está longe, eu não vou voltar lá. Eu sentia o tempo todo que eu estava sendo guiada, mas eu não conseguia compreender. Quando nós colocamos os pés dentro de casa, vem a notícia de que naquele restaurante, para uma moto, entra o passageiro da moto e atira no dono do restaurante, lá dentro do restaurante. Detalhe, se eu tivesse voltado, se a minha alma não tivesse quieta, se eu não tivesse no descanso do Espírito Santo, se eu não tivesse sendo guiada, nós estaríamos ali exatamente no momento daquele crime, daquele homicídio. E quando eu vi tudo na minha mente, agora à tarde, foi passando tudo, meu planejamento, olhar o lugar, verificar se era limpo, levar o Miguel mais a Poli. Geralmente eu sento mais longe, onde tem mais ar, onde tá mais arejado. O que acontece? Houve um livramento, porque imagina a situação que a gente ia passar. Imagina o trauma. Imagina o que mais não poderia acontecer. Quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, quando você é guiado pelo Senhor, não precisa dele dizer para você, eu sou o Espírito Santo, eu estou te guiando. Não. Você entende. Você está sempre conversando. Ele vai falando com você. Ele vai conversando com você. Amados, eu sou muito detalhista. Eu sou de planejar. Se eu tiver que fazer alguma coisa, eu penso, eu sento, eu planejo tudo direitinho. Eu não sou de ir no estalo, pronto, vamos entrar aqui mesmo e vamos comer. Não, eu faço tudo direitinho ali. O que eu entendi agora à tarde, quando eu vi, que eu observei tudo, gente. Eu observei as cadeiras encaixadas lá fora, o sinal do uso obrigatório da máscara, as pessoas limpando, o moço acendendo a churrasqueira, que por sinal foi o que foi assassinado.
Eu olhei para ele na churrasqueira, ele olhou para mim, eu fui passando. E agora à tarde a minha ficha caiu. Falei, Senhor, exatamente no momento do crime, seria o momento em que nós estávamos tão cansados que nós íamos parar para comer e não ia esperar chegar em casa. Às vezes, Miguel gosta muito de pizza. Às vezes, quando sai, eu passo no Big Mais e sento para comer um lanche com eles, sabe? Para dar eles prazer. Não, eu saí com a minha avó. Minha avó pagou um lanche para mim. Mas o que eu vi hoje, eu me lembrei na hora da nossa live. Eu disse, esta semana nós estaremos falando a respeito da presença, não é isso? Da intimidade com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, eu disse para você ontem, ele participa de tudo. Ele está comigo e com você em tudo, o tempo todo. Ele participa das nossas escolhas, decisões. Ontem eu falei que o vocabulário torpe, palavra torpe, piadas obscenas, comportamento pode entristecê-lo e deixá-lo constrangido. Lembra? Falamos a respeito da importância de caminhar com ele, de ouvir a sua voz. E hoje, o que eu percebi, que eu falei, Espírito Santo, ele não precisou acender a luz, ele não precisou piscar o painel, ele não precisou falar nada comigo, ele foi me guiando, ele foi me guiando, ele foi me convencendo que não era para voltar, que estava longe. Preste atenção num detalhe, quando ele fala com você, muitas vezes o Espírito Santo fala na primeira pessoa. Como na primeira pessoa? E o diabo também faz isso. Você está ali fazendo alguma coisa e começa a fluir no seu interior uma resposta, uma direção, um sentimento. Ele começa a fluir no seu interior. Ele começa a te direcionar. Pecado também. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele começa a te convencer. Isso está errado. Você não... Aliás, ele não... Primeira pessoa, né? Lembra? Aí eu dificultando aqui. Primeira pessoa. Isso está errado. Eu não era para estar fazendo isso. Eu não podia me comportar desse jeito. Isso vai me dar problema. Isso vai me causar problema. Bem, eu estou totalmente inclinada para ir para a direita. Mas dentro de mim, começa a desenvolver, como se fosse um diálogo comigo mesma, me dizendo que aquilo não vai funcionar, porque está indo contra a palavra de Deus. E muitas vezes eu e você achamos que não. Eu pensei, eu achei, eu tive um pressentimento. Meu querido, cristão, quem nasceu de novo, não tem pressentimento, tem revelação, tem o Espírito Santo de Deus. Conseguiu compreender o que eu estou te falando? Muitas vezes nós somos teimosos e obstinados. Mas uma coisa que eu já percebi, quando começa a me direcionar e a me orientar, eu vou indo, mas aí é como se eu estivesse falando comigo mesma, alinhando com a palavra, a decisão, a escolha, o planejamento, né? A rota, a trilha que eu vou seguir. E eu começo como se eu estivesse falando comigo mesmo, mas na verdade, ele está me guiando, ele está me ensinando, ele está me orientando. Hoje, eu creio que nós experimentamos um livramento do Senhor. Porque foi muito claro, está tudo na minha mente, está muito claro os detalhes. Eu observando cada detalhe, planejando. Não, mas vamos primeiro resolver tudo. Aí fui comprar o negócio da Cris, fui fazer uma outra troca, e anda aqui, anda ali, acabou ficando longe. Eu falei, vamos embora, né? Compramos o lanche para o Miguel e falei, vamos embora. E nem comentei com o Poli, que eu estava planejando de voltar para almoçar lá. Quantos livramentos o Espírito Santo já te deu? Quantas vezes
o Espírito Santo te livrou? Quantas vezes ele te convenceu ou tentou te convencer e você não ouviu? Quantas vezes ele interferiu na história, na sua escolha, na sua decisão? O problema é que nós queremos que grite, nós queremos que sinalize. E ele é manso como a pomba, ele é suave, ele vai te mostrando, ele vai te convencendo. Às vezes, ele te traz à memória tudo que você passou de ruim, para que você não caia na bobagem de repetir. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo. Precisamos nos encher do Espírito Santo. Como Jesus disse ali em João 15, 26, né? Ele será o teu ajudador. Pastora, eu me afastei porque eu estava em pecado. Eu estava passando por uma dificuldade, por uma luta. E aí eu me afastei. Mas em João 15, 26, o Senhor Jesus fala que o Espírito Santo vem para ajudar, para guiar e para dar direção. Consegue entender? Consegue entender o que Deus faz? Tá. Vou te contar a próxima bênção para você entender hoje, que eu acho, que eu estou vendo ele trabalhando na nossa semana e você vai ter experiências com ele essa semana. Fica ligado. Fica atento, porque você vai ter experiências com o Espírito Santo esta semana tremendas. Tô lá. Escuta, esse é o último testemunho de hoje. Eu acho que ele queria, sabe, trazer o recheio do bolo para hoje à noite da nossa live. Tô andando na cidade, esperando a Poliane com o Miguel. Miguel teve que fazer alguns exames. E a Poli me manda uma mensagem falando, nossa, Miguel vai ter que fazer alguns exames e ficou em tanto. Eu fiquei preocupada, porque, né, foi um imprevisto, ela não estava contando com aquele gasto. Mas eu também não tinha aquilo na bolsa. E ela foi fazer o exame. Gente, pensa no Espírito Santo lindo. Eu estou no centro da cidade, na Israel Pinheiro. Alguém começa a gritar, ô pastora! Ô pastora! Deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço a pessoa com cabelo anelado. Ela tá me chamando do outro lado com cabelo liso e de máscara. Complicado. Eu não reconheci. Mas ela deu sinal para mim, vem cá. Eu cheguei. Quando eu cheguei perto dela, gente, pensa. Quando eu cheguei perto dela, ela falou assim, olha, eu assisto as lives, eu tô assistindo as lives, às vezes eu pego até depois do horário, mas eu assisto, eu vou viajar. E eu queria consagrar uma oferta com a senhora. Aí eu olhei assim, falou, minha filha, mas assim, no meio da rua, seria bom você levar no altar, no domingo, você vai à igreja. Não, é que eu tô viajando, mas eu queria consagrar. Eu falei, gente, fiquei meio assim constrangida, meio sem lugar. Falei, como é que eu faço? Como é que me chama na rua? Eu vou lá e consagro, ora assim na rua. Leva na igreja, vai lá domingo. Não, mas eu vou viajar. Aí na hora me veio no coração o exame. Miguel tá lá fazendo o exame. Você consegue entender a dimensão e a profundidade do nosso conselheiro, amigo e ajudador Espírito Santo? Você consegue entender que ele estava me livrando, me guiando e providenciando o que eu precisava naquele momento? Consegue compreender que apesar de invisível, ele é real? Ele participa, ele interage, ele faz acontecer? Nós só precisamos entrar no descanso. Nós só precisamos descansar no Senhor. Não se preocupe com nada. Mergulha. Você é a peneira, querido. Você é a peneira.
vazia, mergulhada na presença do Espírito Santo, e mergulhado nele, ele te enche, ele te faz transbordar, ele te completa. Consegue entender? Então, olha, tempo a sós com Deus, conhecer o teu amigo Espírito Santo, falar com ele e ouvir a tua voz. Se não ouvir, sonda teu coração e receba a direção. Ora em línguas, ore muito em línguas. O tempo todo, tá andando pela rua. Ora labachuri, ande canta labassore, cante chereba labachei. Oh, aleluia! Eu estou me enchendo. Eu estou me enchendo do Espírito. Eu estou transbordando. E assim, ele vai conseguir me guiar à verdade. Ele vai conseguir me convencer. Ele vai conseguir me revelar. E assim eu vou crescendo dia após dia e vou me tornando uma pessoa melhor dia após dia. Por que eu me torno uma pessoa melhor? Porque eu tenho um conselheiro. Eu tenho um amigo que anda comigo, que não me deixa tropeçar, que quebra os dardos inflamados do adversário, que me guia, que me orienta, que às vezes me confronta, mas também me consola. E esse é o nosso amigo, Espírito Santo. Amém? Hoje é terça-feira, nosso segundo dia, né? Tem gente falando que é aula, gente, mas é o nosso segundo dia de live, ministrando a respeito do Espírito Santo. Essa semana a gente vai falando um pouquinho dele a cada dia. E eu quero que você preste bastante atenção. Ele vai te dar experiências esta semana. E assim que ele começar a te dar experiências, você vai mandar mensagem para mim e vai testemunhar. Você não vai guardar esse testemunho. Você vai liberar para a gente contar aqui e outras pessoas ter a fé, né, revivificada e fortalecida. Amém? Então, olha, que Deus te abençoe. Nosso WhatsApp é o 339-9104-9478. Vamos orar? Amém? 1 minuto para você se preparar aí e a gente está orando. Eita glória! Hoje é sexta. Gente, hoje é sexta. Sério? Feche a porta. Eu esqueci que nós ficamos 3 dias sem por causa da voz, né? Não tem problema não. Segunda a gente continua. Temos mais 2 dias aí para ter experiência com ele. Amém, Carmen? Ele me avisou do ferro ligado, mas eu não dei ouvidos. É isso mesmo, é desse jeito. Gente, hoje é sexta. Perdão, é porque nós começamos ontem, né? Eu ainda tô meio rouca ainda, mas a noite tá dando para segurar rapidinho, amém? Chegou a 1 minuto hora pra orar. de falar. Carla, ele está com você, Carla. Te guardou, te protegeu, direcionou os médicos, usou a mão deles. Ele está com você, minha linda. Sinta a glória Bom isso, né? de Deus. Sim. Sinta a glória do Pai. Vamos orar, gente? Vamos orar? Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. Quer uma outra? Segura que o fogo vai pegar. Quer uma outra? Eu deixo aqui a música Respira para chamar você para orar. Aí, qual música que entra? Tua presença. Não entrou Respira, entrou outra. Eu esbarrei de alguma forma aqui e entrou a outra. Tua presença, escuta isso. Ele está no nosso meio. Ele está falando conosco. Feche a porta. Amém, Carla, amém. Hora de falar com Deus. Olha a música que entrou, Dobre os gente. joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Ora, canta la vassoura baixar.
Ora la bashuria de canta la bashere, canta la basura la bashai. Ora la bashuria de deve canta la bashere, canta la bashai. Ora la bashuria anda la bashere, canta. Batidas do seu coração aceleradas. Canta chene la bashai. Mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Queremos glorificar o nome do Senhor. Espírito Santo, nosso amigo, nosso conselheiro, que nos guia à verdade, que nos convence, que às vezes confronta, mas que jamais desiste de nós. Espírito Santo, nós queremos sim aprender a ouvir a tua voz, compreender o que o Senhor quer nos dizer. Queremos caminhar alinhados contigo. Queremos parar de tomar decisões precipitadas, escolhas erradas. Queremos entrar no descanso do Senhor, aquietar nossa alma, as nossas emoções e saber que não estamos sozinhos. Nós temos o Senhor para nos guiar. Nós temos um amigo, nós temos um conselheiro. Nós temos alguém em quem podemos entrar na presença, mergulhar na tua presença e transbordar, ao ponto das pessoas poderem olhar para nós e dizer: eu vejo o Espírito Santo em você, eu vejo Jesus em você, eu vejo a graça do Espírito Santo em você. Oh, meu Pai, oh, Paizinho querido, oh, Espírito Santo amado, o mundo precisa te ver em nós. Espírito Santo, o mundo precisa te ver em nós, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, no nosso comportamento. Ensina-nos a ouvir a tua voz, ensina-nos a compreender o teu agir. Ajuda-nos a ser guiados e orientados pelo Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Abençoa, Senhor, os meus amigos do Facebook, os meus amigos do Instagram, que de hoje até a semana que vem, o Senhor possa nos dar experiências contigo e que elas possam ser compartilhadas. Não estamos sozinhos, não estamos ao léu, não estamos abandonados, não estamos à deriva. Temos um amigo, um companheiro, o Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te fortaleça e preste bastante atenção. O que você lucra 10, 15 horas na frente de uma TV, de um celular, de um Facebook? O que você lucra no mundo natural? As notícias, os problemas, as confusões, contendas vão esvaziando a sua peneira, esvaziando. Então, quando você sentir que a tua fé está apagando, que você está enfraquecendo, desfalecendo, corre para o seu tempo a sós com Deus e mergulha na presença dele. Amém? Deixa eu ler a oração da Carla aqui, gente. Amém, Senhor, obrigada. Essa live fecha com a oração dela. Amém, Senhor, obrigada pelo livramento da vida da pastora. Continua cuidando da saúde da família, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vi que o Elton também orou. Sim, Deus, graças te damos. Querido, Deus te abençoe. Tempo a sós com Deus. Não queira conhecer a voz do Espírito Santo se você não tem tempo para ele. Não queira colher o que você não plantou. Não queira ter intimidade com ele se você não dá para ele liberdade de tempo. Amém? Então,
Se eu conseguir, amanhã a gente volta. Mas eu tô tentando me poupar ao máximo para ver se semana que vem eu vou a semana toda. Deus abençoe tua vida, tá? Compartilha essa palavra com alguém. Tá lá no YouTube. Até a noitinha ela já vai estar lá no YouTube. Vai ficar gravada no Facebook, no Instagram. Compartilha. Porque tem alguém tropeçando. Tem alguém que está morrendo, se apagando. Tem alguém achando que está sozinho e precisa entender que o Senhor Jesus deixou o Espírito Santo para ajudar, para estender a mão, para jogar corda, para fortalecer. Amém? Deus abençoe a tua vida e até segunda ou quem sabe amanhã, né? Deus abençoe, amados. Fica na paz.